Olá! Veja nesta edição do programa Inteiro Teor. Justiça condena a empresa de Correios e Telégrafos a pagar indenização por acidente ocorrido em uma de suas agências. E na entrevista da semana eu converso com a desembargadora federal Ângela Catão sobre as novas regras da Previdência e seus reflexos na vida do cidadão. Está no ar Inteiro Teor, um programa do TRF da Primeira Região. Justiça condena a empresa de Correios e Telégrafos a pagar indenização por acidente ocorrido em uma de suas agências. A falta da fita antiderrapante no piso molhado provocou a queda do cliente, que bateu numa porta de vidro, causando grave ferimento. Este tipo de acidente é mais comum do que imaginamos. Acompanhe na reportagem de Daniela Garcia. Um piso molhado e a falta da fita antiderrapante no chão foram determinantes para tornar o dia de Malu Silva complicado. Ela entrava em um prédio comercial de Brasília quando escorregou e caiu. Além dos hematomas causados pelo tombo, Malu não esquece o constrangimento que passou. Estava saindo de uma agência e na hora do almoço o chão estava molhado, tinha chovido um pouco. Estava molhado e eu escorreguei, né? Estabaquei no chão lá, passei a maior vergonha da minha vida. O difícil não foi superar a dor dos arranhões, mas assim, a vergonha, né? Que eu passei, foi muito constrangedor. A jornalista conta ainda que não havia nenhuma fita antiderrapante no piso e, segundo ela, esse item de segurança poderia ter evitado o acidente. Estava molhado, tinha um monte de gente e logo depois de mim uma outra pessoa também escorregou, mas não chegou a cair, né? Então, assim, eu acho que por ser uma área, tipo, entre aspas, pública, eu acho que tinha que ter o pessoal da limpeza do prédio rapando, enxugando, sei lá, para evitar, né, que ficasse molhado. O piso antiderrapante, ele evita, né, a gente escorregar, ele dá mais segurança, né? Eu acho que seria bem viável. Malu diz que não chegou a acionar a justiça porque não teve ferimentos graves. Eu acho assim, se você sofreu algum tipo de acidente que foi provocado por terceiros, né, digamos assim, você tem direito à indenização, né? Então, com certeza, se eu tivesse machucado ou quebrado alguma coisa assim mais séria, eu teria mesmo procurado uma justiça para ter um respaldo, mas graças a Deus comigo não foi nada sério. E foi o que fez um cidadão no Acre. Ele entrou com uma ação na Justiça Federal contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos depois de cair em uma agência dos Correios. Ele bateu em uma porta de vidro que quebrou na hora. Os estilhaços provocaram um grave ferimento na mão do homem. A ECT se defendeu alegando não haver provas de que a falta de fitas antiderrapantes e de vidro mais resistente tenham sido a causa do acidente. E ainda informou que nunca ocorreu situação parecida em qualquer de suas agências. A 6ª turma do TRF da Primeira Região analisou o caso e não aceitou os argumentos dos Correios, condenando a empresa brasileira de Correios e Telégrafos a pagar quase R$46 mil de indenização ao cliente por danos materiais, lucros cessantes e danos morais e estéticos. O relator, desembargador federal Girair Aram Meguerian, destacou os motivos da decisão. A falta dessa fita já é uma responsabilização do Correio por facilitar a pessoa escorregar quando o piso está molhado. E, em segundo lugar, também o vidro simples, porque se fosse, em tese, um vidro daqueles de segurança, não teria quebrado ou seria mais difícil quebrar. E acrescentou ainda os danos causados ao homem. E isso lesionou a mão dele, a tal ponto que ele ficou praticamente 3 anos sem exercer sua profissão, que é de músico, só voltando a trabalhar depois de quase 3 anos. O subdiretor de vistorias do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Tenente-Coronel Pablo Xavier, explica a importância da manutenção do piso antiderrapante.
tem que haver preocupação e é obrigação do condomínio manutenir todas as suas instalações. Então ele tem que se preocupar em manutenir, que se permaneça a característica antiderrapante da escada. Depois do intervalo, em nosso espaço de educação corporativa, saiba mais sobre gestão para resultados e racionalização de processos. Fique com a gente! Vamos a um giro pelas decisões de primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. A Justiça Federal de Goiás condenou a Caixa Econômica Federal a indenizar proprietária de imóvel adquirido pelo programa Minha Casa Minha Vida. A propriedade foi totalmente destruída em um incêndio ocasionado por curto-circuito. Na ação, a dona do imóvel citou cláusula contratual que prevê que, em caso de incêndio, o Fundo Garantidor da Habitação Popular assume a responsabilidade dos valores necessários para a recuperação dos danos. De acordo com o juiz Alaor Piacini, a Caixa deve arcar com a reparação do imóvel, assim como indenizar a autora em R$ 48 mil a título de danos morais. Em Minas Gerais, a Justiça Federal negou o pedido de permanência no Brasil feito por um cubano com visto vencido desde 2009. Na ação, o autor alegou que corria o risco de deportação e que a Polícia Federal o notificou a deixar o país em 8 dias, apesar de ter emprego fixo e manter união estável com uma brasileira. Para o juiz Marcelo Dolzani, o cubano não cumpriu os requisitos necessários para a permanência no Brasil, uma vez que não apresentou certidão negativa de antecedentes criminais emitida em seu país de origem. Além disso, segundo o magistrado, a deportação é medida que se impõe a todos os estrangeiros em situação irregular no Brasil. A consultora da Fundação Getúlio Vargas, Rossana Pavanelli, nos fala sobre gestão para resultados e racionalização de processos. Acompanhe a reflexão. Um dos maiores erros ao se buscar racionalizar processos é resultante da falta de alinhamento da organização para resultados. É preciso se ter a clareza de que processos nada mais são do que conjuntos de atividades para o cumprimento de determinada função ou para o alcance de um dado objetivo. De nada adianta rever o processo em si, sem que antes sejam relacionados os desafios e os objetivos organizacionais. Cabe ressaltar que processo é somente um meio para alcançá-los, nada mais. Aqui há, de forma direta e indissociável, uma relação com a chamada gestão para resultados, que preconiza que sejam definidos alvos claros a serem alcançados, metas, parametrizados, por sua vez, pela situação atual, que representa a linha de base da organização, e por medidas que possibilitem um monitoramento da execução estratégica. É preciso saber, em breves palavras, onde se está e onde se pretende chegar e o que será feito de forma objetiva para isso. E, justamente nesse ponto, entram os processos de trabalho. Apesar de serem mais estáveis em termos temporais que os objetivos estratégicos, os processos devem ser alinhados aos mesmos. De tempos em tempos, é preciso checar sua consistência por meio do monitoramento das estruturas estabelecidas. Tal monitoramento, também conhecido por gestão de processos, tem por finalidade assegurar que essas estruturas sejam capazes de equacionar com eficiência recursos e resultados esperados, assegurando o cumprimento do papel funcional e institucional da organização. Mapear e rever processos sem considerar sua razão de existência, quer seja um processo relacionado às atividades meio ou fim, pode levar a uma miopia organizacional, ocasionando perda da funcionalidade institucional. A racionalização de processos deve ocorrer a partir da visão clara e sistêmica da organização, como um todo, nunca em partes isoladas, considerando inclusive aspectos culturais e de estilo de gestão relacionados a pessoas. Cabe lembrar que uma organização é composta basicamente de pessoas que operacionalizam processos e que o conjunto desses processos acaba gerando subsistemas funcionais, que são tidos como células independentes organizacionais, até chegar à composição de um sistema maior, representado pela própria organização.
Processos são, portanto, muito mais que caixinhas oriundas ou alinhadas a normas ou a regimentos. Trata daquilo que dará vazão às funções organizacionais, do que é estabelecido como procedimento padrão, como regra a ser cumprida, operacionalizado por pessoas e que comporá a estrutura organizacional. Cabe monitorar. Foi um prazer estar com vocês em mais esse encontro. Até o próximo. Depois do intervalo, eu converso com a desembargadora federal Ângela Catão sobre as novas alterações na Previdência Social e seus reflexos na vida do cidadão. Até já! Para equilibrar as contas do governo, foi aprovado no início do ano um pacote de medidas que alteram os direitos previdenciários e trabalhistas. Vamos avaliar com a desembargadora federal Ângela Catão o que mudou nos 5 benefícios: auxílio-doença, PIS, seguro-defeso, seguro-desemprego e pensão por morte, alterados pelas medidas provisórias 664 e 665 de 2014. Bem-vinda ao programa Inteiro Teor, doutora Ângela. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é bom esclarecer mesmo, até sob um ponto de vista, vamos supor, mineiro, né? E de uma geração que tinha uma formação maior em humanas do que em economia. E isso faz toda a diferença faz na hora toda a diferença, de uma porque sentença. O que a gente vê quando a análise desses tópicos relativos à Previdência é muito mais a preocupação com os números do ponto de vista econômico. Então, porque se não fizer essa alteração, vai quebrar a Previdência em não sei quanto tempo. Se não fizer essa alteração, nós não vamos conseguir pagar nas próximas gerações. Então, uma série de aspectos, mas todos esses relativos a números. E esquece o principal, o projeto todo do Estado brasileiro e maior parte dos países democráticos é no sentido de servir ao ser humano, ao homem, ao bem-estar do homem, o interesse do homem, das gerações futuras, e não apenas numericamente considerado. Então, nós temos, por exemplo, dúvidas com relação a se dizer que a Previdência Social está falida. Se você fizer o cálculo de uma determinada forma, não está falida. Se você fizer de outra forma, não vai falir, está falindo. E o outro aspecto é o seguinte: a Previdência Social, o saldo da Previdência Social, depende da produtividade do país, da fase que o país está passando. Se nós estamos num período em que há muito emprego e um desenvolvimento alto, você vai aumentar a assinatura de carteira e, consequentemente, a arrecadação da Previdência Social. Você não vai ter déficit, você vai ter sobra de Previdência Social. Então, tudo isso está muito ligado. E tem mais o aspecto que a gente tem que considerar, que é o aspecto do ser humano individualmente. Então, você veja bem, pelo sistema anterior, se dizia o seguinte: você precisa ter o tempo de serviço mais a idade. Uhum. Então, se você for pensar, você estava prejudicando aquelas pessoas mais simples, mais pobres, que começam a trabalhar antes dos outros. Então, se você exige dele o mesmo tempo de idade para aposentadoria que você exige do outro que começou a trabalhar com 21, 22, 23, você está sendo injusta do ponto de vista individual e social. Quer dizer, o encargo dele vai ser maior. Então, isso é um problema para quem é de humanas. Não é um problema para quem é de matemática, de ciências econômicas. Ele não quer saber se é injusto um trabalhar muito mais do que o outro. Ele quer saber que ele quer fechar as contas. Não é? Agora, com relação a fechar as contas, a gente vê que essas medidas todas, dessa medida provisória, elas todas prejudicaram o trabalhador, porque é o auxílio-doença, que é aquela pessoa muito pobre, doente, né? Uhum. O PIS mudou, o seguro-desemprego, o próprio seguro-defeso. Como a senhora analisa essa medida provisória? Eu acho que houve uma adequação necessária ao momento e ao governo que nós temos hoje. Nós não podemos simplesmente dizer, está certo ou está errado. Na atual circunstância, com os problemas que nós temos hoje, com a nossa escolha democrática eleitoral, nós estamos nessa situação. Então, nós tínhamos uns desvios muito grandes. Por exemplo, com relação à pensão por morte,
nós tínhamos um fenômeno que eu considero mais masculino que feminino, é que você tinha homens mais velhos, né, com seus 65, 70 anos, que se casavam com as jovens de seus 25, 30 anos. O que acontecia? Ele falecia e ela ia ficar dos 25 até os 70, recebendo uma pensão, na maior parte, muito alta. Enquanto o operário trabalhador ia ter que trabalhar 60 anos de vida ali no mínimo para poder ter uma aposentadoria pelo valor mínimo. Então isso é uma distorção grave. Nós dizíamos até em Belo Horizonte que havia uma indústria de casamentos com jovens, quer dizer, para que se perpetuasse essa situação. Com essa alteração que foi feita, se reduziu, no caso das pensões, por exemplo, a 50% do valor, depois que houver havido trabalho por 2 anos, que foi a alteração, que antes não morreu, e a partir do mês seguinte, de um mês, já tinha direito. E para o resto da vida, mudou. Mudou porque tinha um desvio enorme. Então, passou para ser 50%, porque dentro do ponto de vista, quer do humano ou do econômico, 50% é o que realmente seria imprescindível para que a esposa ou o marido recebesse. E mais 10% uma cota à parte. Cada filho, se tivesse filhos, receberia 10%. E essas cotas iriam se extinguindo à medida que eles fossem ficando maiores. Antigamente, não. O que acontecia? Ela recebia os 50%, mais 10%, e cada filho que fosse ficando maior de idade, essa cota passava para ela até que ela ficava com 100%. Então, você vê que havia uma distorção, e essa distorção prejudica quem? É o trabalhador de mais baixo nível, porque ele vai ter que trabalhar mais anos, igual nós tínhamos conversado, e, além disso, ele não vai poder reclamar de nada, está tudo como manda a lei. Então, com isso, houve essa correção. Primeiro, 50%. Segundo, cada cota à parte vai automaticamente se extinguir. Não passa nem para os outros e nem para a mulher mais. Então, eu acho que era um fator de correção fundamental para que não fosse injusto e os recursos fossem aplicados para aqueles que realmente trabalham. Né? Então, nesse ponto, certinho, não tenho dúvidas. Nós temos o outro ponto que eles mexeram também, que é com relação ao tempo de duração da pensão. Antes a pessoa era vitalícia, para viúva, ou para o viúvo, agora não é mais. Agora eles estabeleceram idades, né, e tempo de duração das pensões. Igual eu te falei, se você com 35 casa com um de 70, ele morre, você vai ficar aí no projeto anterior até os 70 recebendo aquilo. Né? Agora não. Agora, se você passar de 15 anos, ou você tiver menos de 45, ou se tiver menos de 35, vai variar o tempo que você vai receber de pensionamento. Então, você não vai ficar mais à toa, né? Às expensas do governo, e na verdade, super saudável. Ângela, parece que não mexeram, pelo menos a gente vê muito nas redes sociais, aquela questão das filhas dos militares que não casam e têm aquela pensão vitalícia. O que ocorreu foi o seguinte, então você tinha um ex-combatente, não sei se vocês recordam, que vocês são jovens, que teve rapaz de 17, 16, até 15 anos, que foi para o Teatro de Operações de Guerra de 45, e com uma roupinha fresquinha no inverno, pavoroso, e sem ter experiência nenhuma de como pegar uma arma nem nada, e foram lutar na Guerra de 45 lá na Itália. Os pracinhas da FAB? Os pracinhas da FAB foram assim, eles não tinham nem 18 anos. Eles falavam com eles, na verdade, o que se sabe, que diziam a eles assim, olha, você vai conhecer a Europa. E ele ia todo feliz até que ele chegava lá, não era bem isso, né? Bom, e você tinha nessa fase o quê? Eles precisavam de mais soldados e precisavam levar, então, a parte do Brasil. Então, o que se comprometeram a fazer? Olha, vocês vão correr um risco muito grande, mas nós vamos te compensar socialmente. Você não vai preocupar com sua família, você não vai preocupar com seus filhos, que até os seus netos nós vamos cuidar. Eles vão receber uma pensão que vai passar, você não vai ter que se preocupar com isso. Então, isso foi um acordo social que foi feito na época. Entendi. Mas é que acabou a guerra, eles morreram, azar deles, né, não? E nós não podemos ser assim, nós temos que reconhecer que isso foi um pacto social. Eles perderam muito, tantos que morreram quanto os que não morreram, perderam muito nessa viagem para a guerra. E houve muito caso de alienação mental posterior à guerra, por causa do estresse da guerra.
e eles eram, na sua maioria, muito jovens. Então, essa pensão de militares, foi um absurdo. Não é bem assim. Doutora Ângela, agora com relação à mudança no fator previdenciário, qual que é a sua avaliação? Bom, nem tanto, nem tão pouco. Eu acho que, em termos de justo, os 85, 95, não é isso? É extremamente justo. Por quê? Você consegue fazer justiça com aqueles que começam a trabalhar mais cedo. Então, aquele que trabalha mais cedo, ele vai conseguir atingir a faixa de 85, 95 bem. E um período bom do nosso governo agora vai passar sem aumentar o número de aposentadorias, porque muita gente vai deixar de se aposentar para poder completar essa parte. Só que ficou, vamos supor, manco. Se nessa parte resolveu, na parte das gerações futuras, precisa ser feito um reajuste também. Porque só essa alteração para 85, 95, se a visão for de longo prazo, ela realmente vai causar um aperto nas contas, mudanças necessárias. E a forma anterior, ela realmente prejudicava justamente aqueles que começavam antes. E por isso que a gente tem centenas de processos variadíssimos tramitando. No TRF. E todos com a sua razão. Agora, para, digamos assim, dar mais agilidade na tramitação desses processos, é que foram criadas as câmaras previdenciárias. A senhora coordena esse trabalho nas câmaras. Eu gostaria que a senhora destacasse para a gente que trabalho é esse, de que forma ele vai dar agilidade na tramitação desses processos que envolvem a Previdência. Bom, na verdade é o seguinte, quando eu assumi aqui o tribunal, há quase 6 anos, nós tínhamos uma média de 9 mil processos por desembargador da área previdenciária, e esses processos só foram aumentando de número por vários motivos. Um, porque a Constituição de 88 criou uma garantia de acesso mais livre ao judiciário. Segundo, porque o INSS jamais, ele na parte administrativa, ele faz o dever de casa, vamos dizer. Ele examina o auxílio-doença, examina a parte de insalubridade, de ruídos, para dar as aposentadorias especiais. Então, isso deságua tudo aqui no judiciário. Então, na verdade, nós tínhamos mais de 100 mil processos previdenciários aqui. O nosso presidente aproveitou que foram autorizadas a criação de câmaras descentralizadas e previdenciárias, e ele, então, criou essa primeira experiência, a primeira Câmara Previdenciária em Belo Horizonte, que é de onde tinha o maior volume de processos. E acabou criando com isso uma saída, uma vazão muito mais rápida para os processos. E criando uma situação mais justa para os beneficiários da Previdência Social. Por quê? Porque ele fica mais perto de onde eles moram, de onde eles trabalham. Então, os advogados deles, porque eles já não têm dinheiro, são hipossuficientes. Os advogados também não têm essa remuneração. Então, lá eles podem ir, facilitou. E, por outro lado, nesse período, a gente só julga aqueles processos mais antigos, normalmente tem 10 anos ou mais. Então, você pega assim, uma pessoa que estava com câncer terminal quando entrou, passados 10 anos, provavelmente já morreu. Né? Então, a gente tenta agilizar, e a criação da Câmara teve essa vantagem, né? Ficar mais próximo do cidadão e ser mais sério e mais efetivo na prestação jurisdicional. Que é uma das grandes críticas que o judiciário recebe pela morosidade. Quer dizer, a culpa não é nossa, não, mas a gente tem que tentar resolver da melhor maneira possível. São soluções criativas. Soluções que a gente tem que ir especializando e criando condições. A grande modificação que nós conseguimos fazer foi de imediato recebimento do que fosse ganho nesses processos. Certo? Muito obrigada, então, pela sua participação no Inteiro Teor, com essas importantes informações, aí dando uma resposta ao público, né, que é o cliente da Justiça Federal com essas ações previdenciárias. E o Inteiro Teor fica por aqui. Voltamos na semana que vem, neste mesmo horário. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail inteiroteor@trf1.jus.br. Confira também o programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.